Então, bora mergulhar no primeiro grande debate intelectual da história do Ocidente. É uma jornada fascinante, sério. Tudo começa com uma pergunta bem fundamental. Uma pergunta que acabou moldando toda a filosofia que a gente conhece hoje. Pensa bem nessa pergunta. É exatamente isso que movia os primeiros filósofos. Eles olhavam para toda a diversidade do mundo, as plantas, as pedras, a água, o céu, e se perguntavam: será que por trás de toda essa mudança, de tudo que nasce e morre, existe um princípio único, fundamental, que explica tudo? E os primeiros a tentar responder a isso de um jeito mais sistemático foram os monistas. O nome já entrega, né? Mono, de um. Eles tinham essa convicção de que toda a realidade, por mais complexa que parecesse, podia ser explicada por uma única coisa, uma única substância. E a palavra-chave aqui, o conceito central para eles, era a tal da arqué. Mas olha, eles não estavam procurando só o tijolinho original das coisas, sabe? A arqué era mais do que isso. Era o material, sim, mas era também a lei, o princípio que governa e organiza o cosmos inteiro. E as primeiras respostas, olha, foram bem diretas, bem ligadas ao que eles viam. Tales de Mileto, por exemplo, olhou em volta e apostou tudo na água. Já o Anaximandro, aluno dele, pensou em algo mais abstrato, que ele chamou de o ilimitado. O Anaxímenes disse que era o ar. E o Heráclito, bom, ele viu na mudança constante, que ele simbolizava com o fogo, o verdadeiro princípio de tudo. Mas aí surge uma ideia que vira o jogo completamente, com Pitágoras e a sua galera. Ele tira a investigação do mundo físico palpável e leva para um lugar totalmente novo, totalmente abstrato. E aqui está o pulo do gato. Para Pitágoras, os números não eram só uma ferramenta para descrever a realidade. Não, os números eram a própria realidade. A essência de uma mesa, de uma nota musical, de um planeta, tudo isso, no fundo, era uma relação numérica. E no centro de tudo, a origem de tudo, estava a mônada, o número 1, a unidade perfeita, o ponto de partida, de onde toda a pluralidade, toda a diversidade do universo simplesmente nascia. Do 1 surge todo o resto. E o resultado disso é simplesmente incrível, porque se tudo é número, então o universo não é um caos de coisas aleatórias, ele é um cosmos, uma palavra grega para ordem, para beleza, uma realidade toda estruturada por proporções, por harmonia e, o mais importante, uma realidade que a nossa razão pode conhecer, pode entender. Bom, o palco estava armado para um debate de gigantes, né? E aí entra em cena o filósofo que vai lançar o maior de todos os desafios, Parmênides de Eleia. E a arma dele não é a observação do mundo, é a pura e implacável lógica. Essa aqui é a frase central de Parmênides. Parece simples, né? Quase óbvia. O que é, é. O que não é, não é. Mas as consequências que ele tira dessa afirmação, elas são absolutamente devastadoras para tudo o que tinham pensado até então. O que o Parmênides faz, na prática, é criar um abismo. De um lado, ele coloca a razão, o logos. Esse é o caminho da verdade, que nos mostra uma realidade que é única, eterna, que nunca muda. E do outro lado, estão os nossos sentidos, a nossa visão, a nossa audição, e para ele, esse é o caminho da ilusão, que nos mostra um mundo falso, cheio de mudança e diversidade. E aí, vem a consequência que é um soco no estômago. Se o ser é e não pode ter vindo do não ser, então nada pode realmente começar a existir e também não pode deixar de existir. Ou seja, nascimento, morte, crescimento, movimento, qualquer tipo de mudança é logicamente impossível. O mundo que a gente vê, que a gente sente, que a gente vive é uma grande ilusão. Nossos sentidos nos enganam o tempo todo. Para ilustrar essa ideia que parece tão contraintuitiva, o discípulo dele, Zenão, criou uns paradoxos geniais. O mais famoso é o de Aquiles e a tartaruga. Imagina a cena. Aquiles, o herói mais rápido da Grécia, dá uma pequena vantagem para uma tartaruga. A corrida começa. Para alcançar a tartaruga, Aquiles precisa primeiro chegar no ponto onde ela estava. Certo. Só que nesse tempo a tartaruga andou um pouquinho. Ok, então Aquiles precisa chegar nesse novo ponto. Mas quando ele chega lá, a tartaruga já andou mais um pouquinho. E assim vai infinitamente. A conclusão lógica é que Aquiles nunca, jamais alcança a tartaruga. A razão parece provar que o movimento que a gente vê o tempo todo é impossível. Então, imagina a situação. A filosofia entrou num beco sem saída.
A lógica do Parmênides parecia de aço, irrefutável, mas ela negava a nossa experiência mais básica do mundo. Era preciso achar um jeito de sair dessa. E é aí que entram em cena os heróis da nossa história, os pluralistas. O desafio era gigante, né? Como conciliar a razão, que dizia que o ser é eterno e imutável, com os nossos sentidos, que mostram um mundo que não para de mudar? Como é que a filosofia podia salvar a realidade sem jogar fora a lógica poderosa do Parmênides? E a solução que eles encontraram foi, olha, genial. Eles pensaram, ok, Parmênides, vamos concordar com a sua premissa. O ser verdadeiro é eterno, não pode ser criado nem destruído. Mas e se não existir apenas um ser? E se existirem vários? E daí surgiram algumas propostas principais. O Empédocles falou dos 4 elementos que a gente conhece, terra, ar, fogo e água, que eram unidos e separados por 2 forças cósmicas, o amor e o ódio. O Anaxágoras imaginou sementes infinitas de todas as coisas, organizadas por uma inteligência, uma mente cósmica, que ele chamou de nous. E por fim, Demócrito e Leucipo propuseram os átomos, partículas minúsculas e indivisíveis se movendo no vazio. Percebe a jogada de mestre? Eles não negaram o Parmênides de frente. Eles disseram, você está certo, os nossos seres, os elementos, as sementes, os átomos, são eternos, nunca são criados ou destruídos. Mas e a mudança que a gente vê no mundo? A árvore que cresce, o pão que assa? Ah, isso é só a mistura e a separação desses bloquinhos de construção eternos. A mudança se tornou uma reorganização. Mas quem realmente foi até o fim nessa linha de raciocínio foram os atomistas. Eles foram os mais radicais, porque eles ousaram dar uma função para o não ser que o Parmênides tanto detestava. Eles disseram, o não ser existe, e ele é o vazio. E a gente precisa do vazio para que os átomos, que são o ser, possam ter espaço para se mover e se chocar, e assim criar tudo que existe. Ok, depois dessa viagem toda, fica claro que esse debate não foi só uma conversinha abstrata, né? Essa batalha de ideias deixou um legado profundo que dura até hoje. Então vamos só amarrar as pontas da nossa história. A gente começou com os monistas lá no século VI a.C., procurando um princípio único e material. Daí veio a revolução do Pitágoras, que transformou esse princípio em algo abstrato, o número. Depois, no século V, a gente enfrentou a crise total com a lógica do Parmênides, que simplesmente negou a mudança. E, finalmente, a gente viu a saída genial dos pluralistas, que conseguiram reconciliar lógica com a experiência. No fundo, o que a gente acompanhou aqui foi um movimento clássico do pensamento. Começou com uma tese, o monismo, recebeu uma antítese radical com Parmênides e chegou a uma nova síntese, mais complexa e engenhosa, com o pluralismo. E o mais importante de tudo é entender o seguinte: sem essa briga de ideias, sem essa discussão sobre o que é permanente e o que muda, sobre o uno e o múltiplo, as obras gigantescas de Platão e Aristóteles, que são os pilares do nosso pensamento, simplesmente não fariam sentido. Eles estavam respondendo diretamente a essas questões. E essa análise toda nos deixa com uma pulga atrás da orelha. Uma pergunta que os atomistas deixaram no ar e que sinceramente ecoa até hoje. Se no final das contas a realidade são só átomos se movendo aleatoriamente no vazio, de onde vem o propósito? O que é a consciência? E o que tudo isso significa pra gente?